Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. É sempre um prazer ter aqui vocês toda quarta-feira à noite. Já estamos aí caminhando, né, para o final de semana, porque diz que depois que acabou a quarta, tudo é festa. Que seja bem-vindo o nosso mês de setembro. Acabou agosto também, né? Que logo aí retornem as chuvas e que tudo se organize. Pessoal, estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor, tá tranquilo. Maravilha, então muito obrigado. Muito obrigado ao Gustavo aqui pela manifestação no chat também. Muito obrigado a todos pela presença. Sempre uma sala aí, né, que se encontra lotada, todo mundo sempre presente na aula, e isso me deixa muito feliz com a presença de vocês. Pessoal, falaremos hoje então sobre os bens públicos, principais categorias fundiárias. Então, é esse material que foi encaminhado para vocês hoje, lá por meio do Moodle, ele será um material de duas aulas. Então, para essa aula e para a aula da semana que vem, nós estaremos falando dos bens públicos, né? Vamos falar sobre modo de aquisição da propriedade, vamos falar sobre todos os bens que pertencem ao Estado. Isso, logicamente, né, superada toda a questão histórica de formação da propriedade, e isso atualmente. Vamos então aí, né, dar início à nossa aula. Pergunta aqui do Murilo, se eu sou agrônomo também. Não, Murilo, eu não sou agrônomo, tá? Eu sou advogado com especialidade em ciências ambientais. Né? Por isso que eu também estou habilitado a lecionar sobre o direito agrário. Tá? Então, eu sou advogado e tenho especialização, tenho mestrado em ciências ambientais. Tá? Então, é essa a razão. E um outro fato também, né? Tenho bastante vivência rural, né? Já morei no sítio, sempre tivemos propriedade rural, tenho propriedade rural, então é a vivência também que nos ajuda muito aí a compreender o próprio direito agrário, pela compreensão do dia a dia, tá joia? Obrigado aí pela sua pergunta também, Murilo. Pessoal, então vamos lá. Bens públicos, principais categorias fundiárias. Bom, qual é o objetivo da nossa aula, né? Dessas duas próximas aulas tratando desse tema? Primeiro, adquirir uma visão geral sobre a categoria dos bens públicos. Adquirir, né, aí uma visão geral sobre essa categoria de bens. Conhecer as formas de aquisição, o regime jurídico e o domínio dos bens públicos. Conhecer a classificação das terras públicas segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Terra. Compreender o regime das terras devolutas ainda hoje. Conhecer o regime de utilização dos terrenos da Marinha, terras marginais, várzeas e ilhas. O que nós veremos então? Primeiro, a classificação, as formas de aquisição e o regime jurídico dos bens públicos. Veremos ainda as terras públicas e as devolutas nos termos, conforme nós já falamos, da Constituição Federal e do Estatuto da Terra. O Instituto Jurídico da Discriminação das Terras Devolutas, terrenos da Marinha, terras marginais, a várzea, as terras situadas na faixa de fronteira e as ilhas. Então, com base nisso, é onde nós temos aí o nosso objetivo de estudo para as próximas, então, né, para a aula de hoje e para a aula da semana que vem. Lembrando, fiquem sempre à vontade, fiquem sempre aí à disposição. Muito bem, olha aí a Mariana falando que eu ia mostrar o gráfico, né? Lá, deixa eu ver aqui, Mariana. Vou ver para mostrar para vocês agora, antes de começar o nosso assunto. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Bem lembrado. Né? O georreferenciamento hoje, a medição de áreas, conforme nós já falamos, né? A questão do CAR. Então, tudo isso aí de acordo com os nossos estudos. Então, deixa eu só aqui fazer a apresentação. Muito bem lembrado. Muito obrigado, Mariana. Deixa então aqui, pessoal, eu fazer essa demonstração para vocês.
Pessoal, vocês conseguem ver aí a página do Google Earth? Sim. Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos a medição da propriedade lá no Mato Grosso. Então, olha aí como é feito hoje em dia. Nós temos aqui já todas as áreas de medição, né? Uma área de família, então nós temos aí já a medição dela. Aqui vocês vão poder ver a área já dividida em lotes, né? Aqui olhando pela frente dela. Então vocês podem ver a área dividida em lotes. E o mais interessante hoje é que você consegue, né, tanto observar as áreas de preservação permanente, vocês vão vendo aqui pelo cursor do mouse, né, as áreas de preservação permanente e as áreas de exploração, no caso lá, agropastoril. Um outro detalhe interessante hoje do Google Earth é que você consegue visualizar essa propriedade pela visão da própria rodovia, né? Então você tem essa visão da própria rodovia sobre a área, né? Então você vai ter, por exemplo, vocês estão vendo até as linhas em amarelo, que são os polígonos, né? Então você tem essa divisão dessa área aqui para exploração, né? Então, ou seja, o que vocês conseguem ver na verdade, a hipótese aí, né, de observação de uma área medida por GPS, né? Então vocês têm essa área, ela é medida por GPS, você consegue observar, né? Quem fez essa medição, logicamente, foi um engenheiro agrimensor, ele disponibiliza o link e você, de onde você estiver, você consegue fazer a observação de medidas, você consegue fazer o distanciamento, você consegue até calcular a área dessa propriedade, né, em razão aí dos índices de medição que nós temos sobre essa área. E aí você vai ter, né, os polígonos, ou seja, o desenho exportado lá do TopoCard, que é o programa utilizado para a identificação dos lotes que já foram divididos, que já foram ali divididos. Então fica aí para vocês, é bastante interessante. Vocês tendo, né, essa observação, dá para vocês observarem qualquer tipo de área rural. Então dá para vocês fazerem essa verificação. Aqui uma outra área rural que nós temos também. Dá para você fazer também a observação, né? Aqui uma área menor, e você consegue observar essa área dentro das proximidades de uma cidade, dentro de toda uma questão. O Google Earth é interessante sobre esse aspecto, que você tem também aqui em cima, vocês vão ver de 1985 a 2019, que é a última imagem. Então você vai ver, por exemplo, as imagens que existem dessa mesma área num período diferente, ou seja, o que é que tinha ali, qual era a cultura plantada ali, por exemplo, em 2011, por exemplo, em 2006, por exemplo, em 2001, no caso aqui, né? Já em 85, a imagem não fica tão nítida em razão da qualidade dos satélites, mas a partir de 2001, nós já temos aí uma visão bastante. Logicamente que nesse período, essa área não tinha sido adquirida ainda, e a gente vê a mudança que foi realizada dentre os anos, por exemplo, de 2011, 2013 até 2016 até 2019. Então aí a gente tem, por exemplo, uma outra visão dessa mesma área. E vocês podem fazer essa mesma visão de outras áreas da sua casa, da sua propriedade, da sua cidade, né, os condomínios, os bairros novos que existiam, que não existiam já em períodos anteriores. Então, só para trazer para vocês aí essa curiosidade que existe sobre o Google Earth. Ele não é, logicamente, uma ferramenta extremamente atualizada. Vocês estão vendo aí que a última imagem é de 2019, né? Mas, por exemplo, plantações de cana, por exemplo, existem muitos canaviais. Então aqui vocês estão vendo já uma área de cana já bastante degradada, ou seja, uma área que precisa a cultura ser reformada, né? Vocês estão vendo a mancha aqui de cultura que tem que ser reformada. Aqui um canavial saudável e aqui já um trecho de canavial não tão saudável. Aqui na lateral vocês veem
uma grande plantação, por exemplo, de limão. Aqui na outra parte vocês veem uma plantação de banana, aqui onde o mouse está. Aqui em cima, a seringueira, né? Aqui também do outro lado, também toda uma plantação de seringueira. Então, ou seja, então nós conseguimos observar, conseguimos fazer medições. Aqui em cima, uma área também de plantio de cana-de-açúcar, né? Com as áreas de APP preservadas, com um açude aqui. Então a gente consegue ter toda essa observação. Aqui vocês estão vendo onde o mouse está, o cursor está, a linha de transmissão, no caso aqui do estado de São Paulo da Electro, e ela tem que deixar os 30 metros embaixo da linha de transmissão, sem plantio de cana, sem plantio de canavial, né, de cana-de-açúcar. Então, ou seja, nós temos todas essas visões que nos ajudam aí, seja em distância, seja formas mais adequadas de fazer hoje, de observar, por exemplo, a questão do desmatamento, a questão do reflorestamento. Nós vamos ver a parte um pouquinho do direito ambiental posteriormente, e tudo isso nos mostra aí essa evolução ou essa involução quando nós tratamos desse tema, pessoal. Então, alguma pergunta sobre essas imagens do Google Earth, essas medições? Então, enquanto isso, vou aqui abrindo novamente a nossa aula. Professor, como é que anda a vacinação por aí? Vacinação do Covid? Isso. Doutora, já começou a vacinação dos adolescentes já. Aqui está bem adiantado. Demorou um pouquinho para começar a vacinação, mas agora já parece que engrenou. Tanto é que quando eu tomei a Iturama, pela faculdade. Não tinha chegado a minha vez aqui ainda, e aí eu acabei tomando aí em Iturama, em razão do vínculo com a faculdade. Mas agora já tá mais acelerado, agora parece que colocaram as coisas no trilho. Só que, por outro lado, nós continuamos ainda com as UTIs lotadas, nós continuamos com a enfermaria lotada, e toda semana tem óbitos em razão do Covid ainda, ou do Covid ou das consequências do Covid. Então, não conseguiu ainda gerar uma estabilidade com relação à doença, e quando a gente anda na rua, né, sexta, sábado, domingo, parece que tudo é festa e parece que ninguém tem medo da doença, mesmo as pessoas morrendo, mesmo as pessoas internadas, as choperias lotadas, os bar lotado, e é assim que a população está se comportando também. E aí, Turama, o pessoal está evitando um pouquinho ou já voltou à vida ao normal? Nada Professor, eu sou de Limeira, uma cidade vizinha. Por Sim. aqui tá bem avançado também, tá na faixa etária dos 15 anos. Mas é o mesmo problema também. Barzinho lotado, choperia lotada, do mesmo jeito. Esse que é o problema, volta ao normal, né? E nós vamos sofrer o que nós sofremos no início, né? Nos grandes centros iniciou a contaminação do Covid e isso foi retardado para os interiores, né? E o que vai acontecer com nós agora, infelizmente, por todas as perspectivas dos especialistas que eu vejo, é a questão da variante Delta, né? Muitas vacinas que nós estamos tomando não são ainda eficazes contra a variante Delta do Covid, e ela vai chegar também no efeito retardado aqui nos interiores, então, no interior. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, ainda manter o isolamento social. Eu, particularmente, não saio, não vou em barzinho, não saio de forma pública, não saio. E evito ao máximo o contato, uso máscara. A gente tem que continuar com esse pensamento, porque, por exemplo, eu estou com um amigo de 30 anos internado há 30 dias, um rapaz jovem, um rapaz forte, que não tinha comorbidade nenhuma e está lá, internado com Covid, e vai ser entubado, não é entubado, e aquele sofrimento e a família não sabendo o que pode acontecer. Então tem isso também, né? E a gente se preocupa muito, porque não tem muito critério.
Você vê, às vezes, algumas pessoas fragilizadas pegam e saram, e você vê pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade que pegam Covid e não resistem. Então, fica aí a recomendação, né, o conselho, para que todo mundo se cuide, pessoal. E vamos lá para a nossa aula online. Bom, pessoal, falando então sobre bens públicos, já vimos o que vamos estudar. Vamos começar falando então sobre a consideração geral dos bens públicos, né? Então, de acordo com a doutrina, de acordo com toda a legislação que trata desse tema, né, a jurisprudência, nós temos que compreender que ainda hoje o Estado é proprietário de muitos bens. Nós temos que compreender que o Estado ainda é detentor do poder econômico, né? A partir do momento em que o Estado controla, logicamente, os bens públicos, né? E o que são, de fato, esses bens públicos? São todos os bens aí em relação ao aspecto estrutural do Estado, seja no tocante à administração, seja relativo aí aos efeitos da personalidade jurídica do Estado, ou, né, sobre de forma eficaz aí em relação aos bens públicos, ou seja, tudo aquilo que é de propriedade do Estado, sejam bens móveis, sejam bens imóveis e assim por diante. Com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, uma questão extremamente importante, ela vem descrita ali no caput do artigo 98 do Código Civil, que ele diz o quê? Os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, né? Acrescentado o dispositivo de que todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencerem. Então, ou seja, nós temos hoje o fato do bem público ser compreendido de forma, né, por exclusão. Ou seja, ele vem dizer que tudo aquilo que não é público é particular. Tudo aquilo que não é público pertence ao particular, né? Seja o particular pessoa jurídica, seja o particular pessoa física, né? Nós vamos ver mais adiante a questão também da limitação da venda de terras a estrangeiros, né? Existe a possibilidade? Existe, com algumas ressalvas. Então, por exemplo, não pode vir um grupo chinês, por exemplo, um grupo norte-americano e começar a comprar terras de forma indistinta, porque aí você vai perder um pouquinho, né, e talvez perca até muito, da soberania nacional. Imagina que um país ele é proprietário de grande parte do território de outro. Né? Isso poderia acontecer? Poderia. Nada impediria, por exemplo, que a República da China comprasse terras no Brasil. Então, o que existe hoje no Brasil é uma limitação da aquisição de terras por estrangeiros. Né? É um tema bastante interessante, é um tema muito debatido. Já existem propostas no Congresso Nacional para a liberação de venda de terras brasileiras para estrangeiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado. Então, isso é discutido. Muitas pessoas são favoráveis, outras são contra, né? Até por essa questão do medo. Né? Ou seja, você começa a vender parte do seu território a outras pessoas. É como se o Brasil estivesse, entre aspas, né, abrindo mão do seu território para estrangeiros. É lógico que quando esses estrangeiros comprarem as terras nacionais, eles serão regulados pelas leis nacionais. Mas, logicamente, é sempre um tópico aí a ser bastante debatido. Então, nós falaremos disso mais adiante. Né? O que nós temos que compreender agora é que considera-se o bem público por exclusão, ou seja, tudo aquilo que não é público é particular. Então, sobre essa ótica, é onde nós começamos aí o nosso estudo sobre essas considerações gerais aos bens públicos, tá? Então, a doutrina, ela trata muito sobre esse tema, principalmente sobre o aspecto, né, do conceito do próprio Código Civil, lá no seu artigo 98, mas sobre o aspecto administrativo também, né, sobre a legislação administrativa, que também trata sobre os bens públicos ou bens de domínio público, bens de interesse público, né, ou domínio patrimonial, ou seja, aquilo
que está ali sobre a responsabilidade de cuidado e de administração do poder público. Um outro aspecto, uma outra concepção ainda dada pelo Código Civil em relação a esses bens, ele está diretamente ligado aos bens do patrimônio público e imobiliário, né? Não conseguindo ali resolver, por exemplo, a questão do hibridismo em regimes atinentes às pessoas jurídicas, ou seja, regimes híbridos, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que tem participação de acionistas, que tem participação de particulares como gestores do capital público. Então, não é essa a questão, né? Nós estamos falando de bens que têm ali, logicamente, o domínio público. Bens que têm toda a administração do domínio público. Uma outra situação que trata exatamente desse tema aqui é com relação também aos julgamentos, ou seja, como é que julga questões relativas aos bens públicos, né? E aí eu trago o posicionamento do Supremo Tribunal Federal para vocês, no mandado de segurança 23627 e 23875, mandados de segurança, que se posicionou somente que são bens públicos os bens de pessoas jurídicas de direito público. E no recurso especial 599628, com repercussão geral, decidiu que os privilégios da fazenda pública não se estendem à sociedade de economia mista, que executam atividade em regime de concorrência, ou que tenham por objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Então, ou seja, público é aquilo que não tem nenhum caráter, nenhum critério particular ou interesse particular envolvido. Por isso que nesses mandados de segurança foi bastante claro. Vamos até grifar aqui com uma outra cor para que não haja dúvidas. São bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público, tá? Então aí nós conseguimos definir o que é de fato o bem público, né? Ainda nessa concepção aqui especial, introdutória, inicial sobre os bens públicos, nós observamos aí que nós não podemos esquecer a distinção talvez que possa existir entre o bem público, a propriedade pública, né? Assim como a propriedade privada, que é composta da sua dimensão espacial do solo, subsolo e espaço aéreo, diferenciando-se no fato de que a propriedade privada se limita ao alcance da sua utilidade ao proprietário, torna-se pública a partir da sua inutilidade, passando a ser regida pelo direito administrativo ou pelo direito internacional público, que é o fato que nós vimos anteriormente, falando ali da função social da propriedade. Então, percebam, quando nós falamos em bem público, você vai pensar assim, bom, eu tenho uma propriedade particular, e se eu encontrar uma jazida de ouro, de diamantes, no meu terreno particular, é tudo meu? Não, é do Estado. O subsolo é do Estado, o espaço aéreo é controlado pelo Estado e a água é controlada pelo Estado. Então, ou seja, né, você vai perguntar, e o ar? Não, o ar por enquanto não, tá? Mas o espaço aéreo é controlado pelo Estado, o subsolo é controlado pelo Estado. Você tem uma participação? Claro que tem. Se você encontrar um poço de petróleo na sua propriedade, você tem uma participação sobre ele, mas ele não é de propriedade sua. O subsolo é de propriedade do Estado. Tanto é que aquelas pessoas que querem, por exemplo, fazer uma exploração, elas têm que ter uma concessão do Estado, né? Eu quero, por exemplo, explorar minerais, calcário, por exemplo, ou brita na minha propriedade rural, porque lá tem. Então, ou seja, eu não posso simplesmente explorar. Não é tudo meu. É uma concessão que o Estado concede, porque o direito de exploração é dele. Então, mais uma vez, subsolo, água e espaço aéreo é propriedade do poder público, é propriedade do Estado, tá? Então, esse é um outro critério que nós temos que compreender. Já passou da hora, pessoal, isso daí é algo extremamente importante, né? Nós estamos vendo aí todos os dias nos telejornais falando do colapso hídrico, né? O colapso hídrico
Ou seja, a seca que nós estamos vivendo é um fenômeno natural? Não, não é só um fenômeno natural. Lógico que nós estamos aí muito abaixo da média das chuvas que deveriam ter para esse momento. Mas, na verdade, também é um fenômeno causado pelo homem, seja por aspectos ambientais, ou seja, pelo uso indiscriminado da água, né? Pela quantidade, por exemplo, de irrigações, pela retirada da água dos córregos. Existem córregos aqui na minha região, para vocês terem uma ideia, em que produtores de laranja, que irrigam pomares enormes, retiram tanta água do córrego que ele para de correr. Seca a nascente e dos córregos, que são córregos já assoreados, são córregos que não têm uma manutenção por parte do próprio Estado, como preservação de matas ciliares e assim por diante, o córrego para de correr. O córrego perde o leito em razão da quantidade de água que é retirada, e isso não é medido, isso não é controlado, né? É de obrigação do Estado, mas o Estado assim acaba não fazendo. Por quê? Porque nós temos um Código Florestal que tem que ser regulado por legislações estaduais. E nem sempre essas legislações elas existem ou existe uma fiscalização para que seja feito o seu cumprimento. Não sei se aí na região de vocês existem essas situações também, mas aqui é bastante flagrante. Por exemplo, ontem de manhã, um amigo meu falou que um produtor de laranjas também, ele tem 19 mil pés de laranja. E ele tem 16 poços furados, poços artesianos furados em meio à plantação, para poder fazer a irrigação desses pomares. Então, ou seja, se nós tivéssemos uma regulamentação, se nós tivéssemos um controle, né, se a propriedade rural tivesse lá também um medidor do quanto ela usa de água e pagasse por essa água, que seja como energia elétrica, né, a propriedade rural ela paga aí uma quantidade mais barata pelo consumo de energia elétrica. Então, se tivesse esse pagamento também, essa contraprestação do consumo da água, seria bastante eficaz. Olha, o Murilo coloca aqui que os desmatamentos, queimadas, causam impactos negativos nos recursos hídricos. Vai degradando e vai assoreando. Exatamente, Murilo. Mas aí tem um outro detalhe. Na década de 40, 50, 60, nós tivemos, por exemplo, um programa do governo do estado chamado Provárzea. Ou seja, o que é a várzea? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas a várzea é aquele local úmido. É aquela região próximo de lagos e rios, mangues e assim por diante, que é úmido. Então, o que o governo incentivava? Que as pessoas drenassem e cultivassem a várzea, por exemplo, para o plantio de arroz. O que acontece? Aquele desmatamento, aquelas queimadas para a limpeza do terreno, foram feitas com financiamento público. E hoje, essa várzea, ela secou. O que causou, e aí de acordo com o que você coloca está extremamente correto, causou essa degradação e esse assoreamento dos córregos, né? Por exemplo, no córrego que tem no fundo da propriedade do meu pai, você vê isso nitidamente, né? Pelas próprias imagens do Google Earth. Se nós colocarmos lá há 10 anos atrás, você tinha um leito de aproximadamente 4, 5 metros, por exemplo. Né? Hoje você não vê a água, porque ela corre entre meio o capim. Então, ou seja, hoje não tem mais um córrego ali. Hoje você tem um rego d'água. Então, assim, esse é um aspecto também que nós devemos aí observar, ou seja, a função, né, produtiva, logicamente, da propriedade rural, mas que ela seja desenvolvida em equilíbrio com a preservação do meio ambiente. Então, esse é um fato também extremamente importante, né? E voltando aqui ao nosso assunto, é o fato de que o subsolo, o espaço aéreo e a água é de competência e é de propriedade também do Estado. Né? Em Extrema, Minas Gerais, recebe pagamentos por serviços ambientais do Estado de São Paulo. Em Extrema, nascem rios que abastecem várias cidades paulistas, olha aí. E esse é um fato importante, tem que receber mesmo. Né? Por quê? Porque essa cidade aí, Extrema, imagino que seja, recebendo esse pagamento, ela tem a obrigação de cuidado. Né? Ou seja, ela está recebendo para garantir a manutenção daquelas nascentes. E isso deveria acontecer em todos os lugares. Né? Eu sou muito favorável
seja lá a comercialização do crédito de carbono para a preservação de matas e assim por diante. Eu sou favorável à contribuição do Estado, o pagamento do Estado para a preservação de áreas de preservação permanente, de mananciais, de nascentes. Por quê? Porque para o produtor rural, para ele garantir, para ele zelar, para ele cuidar, para ele gastar, muitas vezes, para uma recuperação ambiental, para plantar árvores, porque não é só plantar a mudinha lá, você tem que plantar, você tem que jogar o veneno para a formiga não comer, você tem que croar aquela árvore, não pode deixar o mato crescer em volta da muda. Então, ou seja, isso gera um custo, né? E esse custo, logicamente, se não há uma retribuição, uma contraprestação econômica, as pessoas não têm condição de fazer essa proteção e essa manutenção do meio ambiente. Vamos agora para a classificação dos bens públicos. Essa classificação ela vem de acordo com o quê? Né? Nós temos inúmeros critérios para poder aí classificar os bens públicos, né? Limitando tal objeto de estudo de acordo com a relação existente entre os seus titulares, ou seja, critério de titularidade, critério de funcionalidade. Então vamos até grifar. Quais são os critérios utilizados para a classificação dos bens públicos? Critérios de titularidade, critérios de funcionalidade. Então, olha só. Sobre esses critérios de titularidade e critérios de funcionalidade, nós temos aí a nossa legislação constitucional, nós temos a nossa legislação ordinária, no caso do Código Civil, e nós temos legislações infraconstitucionais. Tá? E aí a doutrina, ela faz o quê? Ela faz um apanhado dessas legislações, ou seja, ela tem com relação à titularidade, então tem bens públicos, né? E essa titularidade ela é fundada na própria Constituição Federal. Então nós temos bens públicos que são de titularidade da União, titularidades dos estados e titularidades do Distrito Federal e titularidade dos municípios. Então vai depender também do ente federado qual é proprietário daquele bem público. Se é um bem público federal, estadual, distrital, porque nós só temos o Distrito Federal, ou municipal. O artigo 20 da Constituição Federal vai dizer o seguinte: primeiro, ele vai definir os bens públicos da União, os bens públicos federais. Então, grifem aí, guardem o artigo 20 da Constituição Federal. Está aqui do seu lado, olha só. Os bens públicos da União. Quais são os bens públicos da União, então? Primeiro, as terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, nós já temos aí um primeiro limite a ser compreendido sobre bens federais, bens da União. As fronteiras, área de fronteira é de interesse da União. Logicamente, as fortificações, nós temos muitos fortes no Brasil, né? As construções militares, além disso, as áreas, as reservas de proteção ambiental, e aí fica mais uma vez aqui a dica: estudem sobre o marco temporal das terras indígenas. Ou seja, né, a partir de quantos anos para cá, aquela pessoa que invadiu uma terra indígena e lá continua até hoje produzindo, plantando, acaba assumindo a propriedade sobre aquela terra, que é uma reserva nacional indígena. Então, comecem a estudar, comecem a se ater aí ao marco temporal que está lá em julgamento no STF, que trata da aquisição da propriedade de terras de bens públicos, porque lá está em preservação ambiental e definidas em lei essas reservas, por esse marco temporal. E a Constituição Federal não fala em marco temporal, ou seja, ela não diz que se a pessoa ficar tanto tempo na terra pública, ela adquire a propriedade, tá? Isso está falando, pessoal, todo dia está falando nos telejornais. Se vocês ligarem agora, por exemplo, na Globo News, está passando o terceiro dia de marco temporal no STF, confusão entre PMs e indígenas. Então, ou seja, é um assunto da atualidade, é um assunto do momento.
e está aí também diretamente ligado ao direito agrário. Vamos lá. Professor, isso é como se fosse um uso capião? É mais ou menos isso. Estão criando um uso capião da terra pública. Por quê? Porque não existe a previsão legal de se uso capir a terra pública pela posse mansa e pacífica. Então, o que eles estão. Qual é a pauta de debate? Se a pessoa invadiu uma reserva indígena, parte de uma reserva indígena, melhor dizendo, vamos supor, desde 1990, a partir de 1990, a pessoa já estava lá, né? Melhor dizendo, vamos pensar assim, não é agora, mas se a pessoa estava em 1990 ou até 1990, ela vai adquirir a propriedade. De 1990 para frente, não. Então, ou seja, aqueles possuidores, aquelas pessoas mais antigas que estavam na terra pública, numa reserva indígena, por exemplo, seja lá o garimpeiro, seja lá o extrativista, seja quem for, daquela data para trás, a pessoa vai adquirir a propriedade, como se fosse exatamente o que a doutora coloca, um uso capião de terra pública, algo que não é previsto em nenhum local da nossa legislação atualmente. Entendeu, doutora? Entendi, sim. Maravilha, então. É algo, como digo, pessoal, é o assunto do momento. É o assunto que fala toda hora. Tá lá ligou na Globo News, tá passando. Né? Vamos de novo. Qual é a outra propriedade aqui da União? Mais uma vez, os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio. Ou seja, se um lago, se um rio ou qualquer corrente de água banha ou passa por uma área federal, é de competência da federal. O Murilo diz aqui, a área em torno dos parques nacionais, também acontece esse fato? Doutor, precisa ver o seguinte, existem áreas no entorno de parques que são privadas, tá? A área no entorno já particularmente, eu tenho aqui a compreensão, que ela não se enquadra aí em áreas públicas, em bens públicos, áreas ao entorno, ou seja, ao redor. Né? O parque é bem público, tá? Agora, as áreas ao entorno já seria ali a propriedade particular. Por exemplo, se você pegar a Chapada dos Guimarães, a Chapada dos Veadeiros, né, o Parque Nacional das Emas, você vai ter um acervo, vai chegar a um ponto que não é mais um parque, que já é uma fazenda particular. Então, o entorno não se compreende como bem público. Somente a área de preservação devidamente demarcada, tá? O entorno não. Bom, depois, então lagos, mais uma vez, lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como terrenos marginais e as praias fluviais. Então, pessoal, quando vocês ouvem falar, olha, eu vou para um hotel que tem uma praia particular, não existe praia particular, tá? Não existe ilha particular. Ilha é pública, nós vamos ver daqui a pouco. E toda praia é pública, tá? Todo terreno ao entorno de um lago é público, seja federal, estadual, tá? De um rio, de um córrego, é público. Aqueles 30 metros que a legislação fala que deve existir no mínimo, né? No entorno ali de um córrego, de um rego d'água, de uma corrente de água, é pública, não é da pessoa. A pessoa vai até o limite onde não começa a área de preservação permanente, porque aquilo é público, não é mais do particular. Então, ao entorno, tanto é se o Estado quiser vir e cercar, o Estado pode vir e cercar aquela área. Lógico, ele vai ter que deixar, por exemplo, o bebedor de água de um gado, ele vai ter que deixar, logicamente, dar utilidade para o proprietário sobre aquela água, mas o direito sobre aquela área é extremamente importante. Felipe, já estou voltando, aguenta aí, ó. Já voltei. Esse aqui, né? Professor. Confirma. Oi, pode falar.
Essa APP aí é pública, mas é de responsabilidade do proprietário. Aí que é o problema. E aí onde você coloca muito bem, Murilo. Ela é pública, mas quem tem que preservar é o proprietário da terra. Se o proprietário deixar o gado entrar, se o proprietário deixar o gado entrar, por exemplo, numa mata para fazer o bosqueamento por baixo dela, a limpeza, o gado comendo, quem é punido é o proprietário. Né? Quem é responsabilizado criminalmente é o proprietário, quando ele age dolosamente, é lógico. Tá? Culposamente não, mas quando ele age dolosamente, ele é o responsável. Então, isso é um detalhe importante, é isso que se tem que mudar. Se é público, quem tem que cuidar é o Estado. Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu não tenho a competência sobre aquela área. E essa é a grande discussão. Né? Eu encaminhei para vocês um link lá no grupo do WhatsApp do YouTube. Né? E eu espero que vocês ou tenham visto ou ainda assistam aquele link do YouTube, porque ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar dessa correlação que existe entre o bem público, que tem que ser protegido, que é o bem ambiental, mas ele vai falar também da questão do agronegócio. Ele vai falar também a questão do pequeno produtor rural, que sofre muito por essas questões, ou seja, eu não posso utilizar, aquilo não me dá lucro, aquilo não me dá renda, mas eu sou responsável pela sua manutenção. Então, é essa discussão, na verdade, que tem que se ter. Né? É essa discussão em que as pessoas têm que começar a travar. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter muitas responsabilidades e pouco direito. Oi, Milena, pode falar. Professor, essa advertência sobre o proprietário é dada pela Polícia Ambiental? Exatamente. Aí quem é competente para fazer essa fiscalização e a autuação, pelo menos aqui na nossa região, onde nós não temos áreas federais demarcadas, é a Polícia Estadual, a Polícia Militar Ambiental, que é estadual. Por quê? Porque aí a competência é estadual. O córrego, o manancial que passa dentro de um território estadual é competência do Estado. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, por isso que é competência da polícia ambiental estadual. Agora, se eu estou numa área de reserva, numa área de preservação permanente federal, num parque nacional, por exemplo, aí a competência é do Exército, né? A competência do IBAMA. Ou seja, mas são de órgãos federais. Então, vai depender se essas áreas estão em território estadual ou em território da União. Território da União, Polícia Federal, IBAMA, Exército, né? Vamos pensar assim. Dentro do Estado, compete lá, via de regra, a Polícia Estadual. Então, é exatamente dentro dessa concepção. A eles que cabem essa fiscalização. Só acrescentando aí a pergunta da Milena, no Mato Grosso, por exemplo, nós vemos muitas ações do Exército relacionadas ali. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o Pantanal. O Pantanal é uma área de preservação federal. Né? As reservas que existem ao entorno ali do Pantanal, Mato Grossense, é de competência federal, não é de competência estadual. Por isso que muitas ações devem ser promovidas, por exemplo, pelo IBAMA e pelo Exército. Continuando então, pessoal, vamos lá. Falei dos lagos, agora vamos falar das ilhas. As ilhas fluviais, lacustres. O que é uma ilha lacustre? Uma ilha dentro de um lago. Tá? Então, as ilhas fluviais, as lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que contenham sede de município, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no inciso 26 e inciso 2º. Então, essas também são áreas de propriedade da União. Por isso que eu disse, a Ilha da Xuxa, a Ilha de Caras. Não, pessoal, eles não são donos da ilha, tá? Eles compraram o direito a usufruir daquela ilha. Então, eles têm, na verdade, uma concessão. O Estado pode conceder, né, o direito de uso daquela propriedade, impondo condições. Olha, você pode morar na ilha, você pode construir uma casa na ilha,
né? Você pode assumir a posse daquela ilha, por exemplo, mas você tem que preservar, você não pode poluir, você tem que ter um meio e um método adequado para o tratamento do esgoto e do lixo que você vai produzir. Então, ou seja, e você tem que pagar por isso. Então, é extremamente interessante quando nós estudamos essa questão das ilhas, tá? Ninguém é dono de ilha no Brasil, tá? Deixando bastante claro isso para vocês. Ah, fulano comprou uma ilha, já ouvi falar isso, o cara construiu uma mansão na ilha. Não, ele tem o direito de uso, de concessão, seja do Estado, seja da União, mas ele tem o direito de concessão, não é dele, tá? Por qualquer razão, o dia que o Estado ou a União quiser reaver aquele bem, assim o fará. Ah, ele pode vender essa concessão desde que a pessoa preencha os requisitos legais e assuma a mesma responsabilidade que ele assumiu quando conseguiu essa concessão. Então, ninguém é dono, ninguém é proprietário de ilha no Brasil, seja ilhas oceânicas, fluviais, lacustres e assim por diante. Ninguém é dono de ilha. Quando aí, como eu disse para vocês agora há pouco, dos recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Então, ou seja, aquilo que está no subsolo, aquilo que está no espaço aéreo é de propriedade também da União. Alguma pergunta, pessoal? Júlia, alguma pergunta? Além disso, pessoal, o mar territorial. É importante dizer, né, que quando nós observamos aí a questão do mar, existe uma área. Deixa eu desativar aqui o microfone da Júlia, que eu acho que ela não percebeu que está ligado. Então vamos lá. Quando nós falamos de mar territorial, deixa eu até pegar uma imagem aqui para vocês sobre mar territorial. Qual é essa extensão do mar territorial e qual é a distinção que se faz dessa zona econômica, né, quando nós tratamos aí do mar territorial. Então, isso é importante que nós possamos observar sobre o aspecto de nós podermos compreender até onde vai, na verdade, a compreensão e a propriedade do Brasil, ou seja, o domínio do Brasil, a aplicação da lei brasileira. Por quê? Porque fora dessa área, desse mar territorial, é o quê? São águas internacionais. Ou seja, ali já não vige mais a legislação brasileira. Estou colando algumas imagens aí para vocês, para que vocês possam, né, observar aí a questão do mar territorial, né, para que vocês possam observar qual é o limite e a distância do mar territorial, tá? Ou seja, até onde são áreas aí em discussão, são áreas de preservação e são áreas de titularidade do governo brasileiro. Então nós temos uma faixa de água ali próxima ao nosso litoral que continua sendo de titularidade do Brasil, tá? Fora essa área, nós estaremos diante de águas internacionais, né? Um exemplo para vocês terem uma ideia de águas internacionais. Por exemplo, se alguém vier, né, com um navio, por exemplo, onde se faz aborto, em águas internacionais, mulheres brasileiras montarem num barco, forem até lá e fizerem um aborto e voltam para o Brasil depois de recuperadas, elas não estão praticando crime nenhum, por exemplo, né? Como também a questão da extração, né, de peixes, de produtos derivados aí do mar. Então, é sempre importante que nós tenhamos essa concepção sobre águas territoriais, né, e mar territorial, né? Ou seja, nós temos que ter. Onde é que vocês vão encontrar essas informações? Né? Por exemplo, no site da Marinha, que é marinha.mil.br. Lá vocês vão encontrar todas essas informações, por exemplo, sobre as águas internacionais. Deixa eu até colar aqui o link para vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Milena, acho que você ia falar. Professor, você colocou a imagem aí? Aqui eu não estou conseguindo ver. No chat, você não está conseguindo ver?
Eu colei no chat, não sei se os colegas estão conseguindo ver aí. Eu colei várias imagens no chat, 3 imagens e o link. O Gustavo depois encaminha, ele falou. O Murilo está vendo também, tá? Então depois vocês vão ter acesso aí a essas imagens e ao link da Marinha aí para vocês poderem ter acesso às águas internacionais. Só para vocês poderem visualizar aquilo que eu estou explicando. Vamos lá. Os terrenos da Marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aí vem, olha só que interessante agora. O artigo 26 da Constituição Federal de 88 enumera também os bens dos Estados-membros. Então, ou seja, até aqui as terras tradicionais ocupadas pelos índios, nós estamos diante dos bens públicos da União. Diante dos bens públicos da União. Tá? Por quê? Porque aquilo em que a União tem interesse por algum tipo e algum objetivo maior. Agora, quais são então os bens dos estados? Olha só. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Aí não. Tá? Mas, por exemplo, o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele pertence aos estados dos quais ali ele está no seu subsolo. Tá? Depois, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, ou seja, quando for sede do município. Por exemplo, Florianópolis é uma ilha e o município está lá. Né? Fernando de Noronha, por exemplo, excluídas aquelas sob o domínio da União ou de terceiros. As ilhas fluviais lacustres, ou seja, nos lagos, não pertencentes à União, serão de pertença dos estados. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Os estados também podem ter, então, terras devolutas? Pode, o estado também pode ter terra devoluta. Então, nós temos aí, né, os bens que são de propriedade da União, os bens que são de propriedades dos estados. Vamos passar agora para os bens do Distrito Federal e dos municípios. Você vê que aí já é bastante reduzido, já é bastante diminuto, pessoal. Né? Porque se o estado pertence, se o município pertence ao estado, vai sobrar pouca coisa para o município. Então, o que nós temos? E aí fica a dica, né, para vocês lerem na íntegra depois o artigo 26 da Constituição Federal. O que nós temos a respeito do Distrito Federal? Da leitura dos incisos, percebe-se o caráter residual dos bens estaduais, ou seja, o que não é da União é do Estado. Apesar de se referir apenas aos Estados-membros, essa mesma regra também se aplica ao Distrito Federal, né? Porque o Distrito Federal ele é concebido como um Estado. Né? Tem algumas mudanças, é lógico, você não vai ter, por exemplo, o governador e o prefeito do Distrito Federal, só tem um governador, você não tem um prefeito do distrito. Né? Não tem como os dois serem responsáveis pela mesma área territorial. Então é importante compreender, o que não é da União é do Estado. O Distrito Federal aplica-se a mesma regra dos estados. E quanto aos municípios, o que sobra para os municípios? Tá? Sobra aquilo que vem disposto no artigo 20, inciso 5º da Constituição Federal também, que diz: não possui previsão constitucional expressa, salvo o artigo 20, inciso 5º, as ilhas oceânicas e as costeiras que contenham a sede dos municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público ou as de unidade ambiental federal ou as que são bens do Estado. Assim sendo, são municipais os bens a eles adquiridos através da desapropriação, compra, doação, assim como aqueles que passaram a integrar o seu patrimônio por força da lei. Então, ou seja, município, pessoal, só tem aquilo que compra, aquilo que desapropria, né, aquilo que paga por ele.
Então, o município, pessoal, não tem basicamente bem nenhum, né? Ou ele é sede, a ilha é sede do município, ou o município não tem nada. Essa é que é a grande verdade. O município desapropriou ali questões relativas a esse fato. Do contrário, se o município não desapropriou uma área porque é de interesse municipal, né, é onde nós vamos aí não ter, o município acaba não tendo patrimônio, tá? Não acaba tendo bem público destinado exclusivamente ao município. Aquilo que ele desapropria, ou no caso, conforme diz ali, de ser sede, né, na ilha, a ilha ser sede do município. Do contrário, o município não tem nada. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Então vamos lá, vamos dar sequência. Resumindo o que eu disse até agora. Se vocês vão pegar o artigo 26, ele vai dizer claramente o que é de propriedade da União. O que não for propriedade da União é propriedade dos estados. Ao Distrito Federal aplica-se a mesma regra dos estados. E no caso dos municípios, somente o que diz o inciso 5º do artigo 20. As ilhas oceânicas e as costeiras que contenham a sede de município. Só. Ou aquilo que o município desapropriar e pagar. Ou comprar ou receber em doação. Caso contrário, o município não teria originariamente bens públicos. Não teria. O Código Civil aí de 2002, né, mais recente, que entrou em vigência em 2003, manteve a essência do Código Civil de 1916. Ele se preocupou muito com essa destinação de bens também aí à União, né, e garantindo a destinação desses bens públicos, conforme diz lá o artigo 99 do Código Civil, em sendo bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e os bens dominicais. Ou seja, esses termos vocês vão estudar também em direito civil. Mas ele é aplicado de forma mais específica ao direito agrário, porque ele vai falar da terra pública, tá? Então, por exemplo, o que é um bem de uso comum do povo? Pessoal, um bem público de uso comum do povo, conforme diz lá o inciso 1º do artigo 99, os rios, eu posso usar? Posso. Os mares, as estradas, as ruas, as praças. Por mais que às vezes eu tenha que pagar para poder usar, por exemplo, como pagar o pedágio de uma rodovia, por exemplo. Né? Então, ou seja, dentro dessa estrutura é onde nós temos esses critérios extremamente importantes relacionados aí aos bens públicos. Então, bem público de uso comum do povo, uma praça, né? Os mares, os rios, as estradas, as ruas, são aqueles em que a utilização é exercida por toda a coletividade, não há restrição. Não há restrição. As pessoas podem utilizar aquele bem de forma livre. Já o inciso 2 do artigo 99, ele trata aí dos bens de uso especial, ou seja, os edifícios, os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal. Por exemplo, a prefeitura, o paço municipal é propriedade do município. Aquele bem público, né, aquele imóvel, é de propriedade do município. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, né, que é lindo lá o prédio. Ou seja, que é também de propriedade do Estado. Então, ou seja, esses bens de uso especial são aqueles de acesso restrito, que têm finalidade própria para a utilização do poder público. Uma praça, não. Uma rodovia, não. Né? Por isso que é chamado de bem de uso comum do povo. Então, essa é uma questão importante. E aí nós temos o recurso especial julgado
pelo STF, o recurso especial de São Paulo, que foi julgado em 2002 pelo STF, que entendeu que os imóveis da Companhia Docas do Estado de São Paulo, da Codesp, Sociedade de Economia Mista, né, delegatária do Serviço de Exploração do Porto de Santos, são bens de uso especial, correto? Porque ele tem uma finalidade específica. Inclui nessa categoria, por exemplo, tanto os bens quanto os imóveis. O seu uso pode ser feito pela administração ou pelo particulares, né? A exemplo, por exemplo, ali, de cemitérios, aeroportos, mercados municipais, né? Por estarem afetados a uma finalidade pública permanente, eles são, então, inalienáveis. Vocês nunca viram falar que alguém comprou um cemitério, né? A pessoa compra lá só a sepultura. Por quê? Porque é inalienável. A partir do momento que você destina aquela área, por exemplo, como um cemitério, mesmo que seja de uma empresa particular, ela não pode vender mais, porque ela é de interesse público, né, por exemplo. E os bens dominicais. O que é o bem dominical? Está lá no inciso 3º do artigo 99, né? Como eu disse para vocês, da Constituição Federal. Como eu disse para vocês no primeiro dia de aula, nós não temos uma única legislação que trata do direito agrário, né? Nós temos aí uma miscelânea de leis e de dispositivos que se aplicam ao interesse do direito agrário. Então, o inciso 3º do artigo 99 da Constituição Federal, perdão, inciso 3º do artigo 99 do Código Civil, artigo 99 do Código Civil. Pessoal, deixa eu, né, dizer melhor aqui, se eu corrigir o meu erro, não é da Constituição, artigo 99 do Código Civil, diz que o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real, de cada uma dessas entidades, ou seja, é aquilo que tem características, né, ou seja, de interesse exclusivamente público, e o particular, então, não tem acesso, o particular, então, não tem possibilidade de nenhum tipo de utilização, senão por concessão. Esses são os bens dominicais, tá? E também existem exigências ali, nos termos do artigo 101, também, do Código Civil. Uma outra questão, nós falamos muito sobre o Instituto da Afetação. O que é afetação? Afetação é eu pego um patrimônio particular e dou a ele o interesse público, imponho sobre ele o interesse público. Então, qual é esse destaque que nós temos sobre o Instituto da Afetação? Ele é um instituto central para o tratamento jurídico dos bens públicos. Quando é que ocorre, então, a afetação? Ela ocorre quando se atribui a um bem público uma destinação especial. Por sua vez, quando o bem deixa de servir à finalidade pública anterior e ocorre a sua desafetação. A afetação jurídica, portanto, é a regra subjacente à tripartição dos bens públicos no Código Civil, ou seja, sendo uma marca própria dos bens de uso comum do povo e de bens de uso especial, ou seja, é dar uma utilidade diferente ou dar uma utilidade pública a um bem que não é público. Então, essa é a grande finalidade da afetação e da desafetação. Tá? Importante dizer. O que a doutrina traz a respeito? Sobre a afetação e a desafetação. Afetação e desafetação. Né? O que a doutrina diz? Que nessas situações ocorre de forma expressa. Precisa de uma lei, de um ato administrativo, né? Quando de forma tácita, que sucede quando não há a manifestação expressa da administração ou quando ocorre um fenômeno natural. A exemplo, surge uma ilha, né? Ou uma ilha some porque ela foi submersa. Então, sobre esses aspectos, né? O exemplo que nós temos, por exemplo, aqui, um veículo público automotor submetido ao intempérie e inteiramente destruído, experimenta um processo de desafetação tácita. Por exemplo, aqueles leilões de frotas públicas.
né? Nós temos muitos leilões hoje de carros públicos. A prefeitura, por exemplo, vai fazer ali um leilão. Então ela tem que desafetar, retira aquele bem do patrimônio público para que ele possa ali ser alienado. Doutor, só por curiosidade, doutor Murilo, qual é o significado dessa sigla que o doutor colocou aí? Só para eu me localizar aqui, só para ficar mais fácil para eu poder responder a sua pergunta. RPPN. Reserva de patrimônio Permanente nacional? particular natural. Particular natural. Então, olha só. A reserva permanente de patrimônio privada natural. Ela se torna inalienável ou não? Ela pode ser alienada. Hoje, nós temos muitas hipóteses em que essas reservas podem ser alienadas. Por exemplo, dentro do mesmo bioma, né, dentro da mesma realidade. Então, vamos dar um exemplo. O doutor tem aí uma propriedade na área de cerrado. E o doutor não tem reserva natural. Teria que deixar, por exemplo, lá 20% da sua área em reserva natural. O que você pode fazer? Você pode comprar uma área dentro do mesmo bioma, ou seja, dentro do cerrado, e falar, olha, aquela é a minha área de reserva natural. Então, ou seja, eu tenho uma propriedade que não tem um palmo de reserva. E eu preciso deixar, por exemplo, 20%. Um exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso comprar uma área de reserva, no mesmo bioma, e destinar ela. Ou seja, agora eu tenho uma reserva. É vinculada a essa área que eu tenho. Né? Ou seja, eu não preciso ter dentro, eu não preciso tirar da minha área a reserva. Eu posso comprar uma área de reserva, mas tem que ser dentro do mesmo bioma. Respondi sua pergunta, doutor? Doutor, essa RPPN serve mais para exploração em casos assim de cachoeira, de camping, onde que a pessoa cobra para as pessoas visitar, passar o final de semana. Certo. Aí nessa hipótese, nessa condição, ela pode fazer a exploração. Se for pergunta assim, ela pode vender, né? Ou seja, existe algum critério que impeça a alienação? Não existe. Mas normalmente o que acontece é a concessão do uso também. Então, normalmente é relativo à concessão do uso, tá? Mas, via de regra, essas áreas aí, não existe nenhuma, pelo menos não de forma geral, não existe restrição aí à venda dessas áreas. Também quando ela se torna RPPN, ela não se volta ao estado normal mais. Sim, ou seja, ela não pode mais ser um exemplo. Né? Nós temos várias aí RPPNs, por exemplo, um exemplo na área de Pirinópolis, por exemplo, né? Que lá existe essa reserva particular de patrimônio natural. São áreas, elas eram inalienáveis, né? Isso é uma questão importante a se dizer. Elas eram inalienáveis, tá? Mas hoje nós já podemos, aí já existe essa característica dela poder ser alienável. Então, existe esse critério, tá? É possível? É possível que haja essa possibilidade aí da alienação, tá? Continuando aqui, pessoal. Nós falamos, então, que existe aqui o interesse lógico do direito civil, existe o interesse do direito administrativo, né? E um fato aqui que nós devemos observar é que todos os bens públicos são indisponíveis, né? Eles só poderão ser disponibilizados, só poderão ser alienados se ocorrer a desafetação. Então, o que nós temos a respeito disso, dessa classificação tradicional aí dos bens públicos? Então, dentre os bens públicos, nós temos, como eu já disse, a questão da titularidade, da destinação e da disponibilidade. Titularidade, fácil, federal, estadual, distrital e municipal. Destinação, uso comum do povo, uso especial e os dominicais. E a disponibilidade, né? Indisponível por natureza ou domínio, patrimônios patrimoniais indisponíveis e os patrimoniais disponíveis. Disponíveis quando forem desafetados dos bens públicos.
né, indisponíveis quando estiverem afetados ao interesse público. E aí sim, nós vemos as formas de aquisição dos bens públicos, né? Como é que eu posso adquirir um bem público? Então, nós temos algumas formas aí, de acordo com classificações doutrinárias também, né? A aquisição ela pode ser sempre originária e derivada, né? Qual é a distinção entre elas? A aquisição originária ocorre sem a manifestação de vontade do transmitente. Ninguém transmitiu, ninguém passou, né? Não ensejando uma discussão sobre vícios de vontade ou legalidade. Não é porque a pessoa não quis, foi obrigada, porque não há essa. Por exemplo, né, quando nós tivemos lá a doação das Seis Marias, assim por diante, ela foi aquisição originária. Já as derivadas, elas têm como finalidade essa transmissão, essa manifestação da vontade do transmitente, né? Ou seja, a administração pública, mediante certas condições a serem, logicamente, sempre ali estabelecidas. Quais são as formas, então? Primeiro, forma aí da aquisição originária, o contrato. As entidades públicas podem, na qualidade de adquirentes, firmar contratos de compra e venda, de doação e de permuta e da dação em pagamento. Os contratos celebrados pelo poder público têm natureza privada e são regulados pelo direito privado, ou seja, pelo direito civil, tá? E, logicamente, acontece ali de acordo com os artigos 1267 e 1245, respectivamente, sendo bens móveis, né, a propriedade ela ocorre através da tradição, seja bens imóveis, a propriedade se consolida pelo registro em cartório, registro no cartório de registro de imóveis. Vamos falar um pouquinho sobre o uso capião. A doutrina é bastante tranquila quando ela fala do uso capião. Porque, olha só, entende ser perfeitamente possível ao poder público adquirir bens por uso capião. O poder público pode adquirir bens pelo uso capião, bastando cumprir os requisitos da lei civil. A sentença de uso capião será a título aquisitivo, registrável no cartório de registro de imóveis. Então, conforme eu disse para vocês, o poder público pode adquirir um bem por uso capião. O inverso não se admite. O particular não admite a propriedade de um bem público por uso capião. Tá? Então, olha só, esse é um fato importante. O que nós temos? Primeiro, a Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015/73. Nós temos o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, que através do seu artigo 1071 dispõe a possibilidade de requerimento de uso capião diretamente no cartório de registro de imóveis. Ou seja, traz a possibilidade também do uso capião extrajudicial. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento do uso capião judicial, pela inafastabilidade da jurisdição. Não se afasta a jurisdição nessa hipótese, mas quem adquire a propriedade pelo uso capião? O poder público adquire a propriedade de bens particulares pelo uso capião. O inverso não acontece. Desapropriação, ou seja, como é que o poder público adquire o patrimônio pela desapropriação? Primeiro, destinando aquele imóvel à utilidade pública. Segundo, pagando por ele o valor de mercado, valor de avaliação, tá? Então, essa é uma transferência compulsória, né? Pode o proprietário se negar contra a desapropriação? Não, ele não vai impedir a desapropriação. Ele pode discutir o valor da desapropriação, mas ele vai ter o bem desapropriado pelo interesse público. Por quê? Porque o interesse público se sobrepõe sobre o interesse particular. Então, a desapropriação é um fato líquido e certo. Vai se discutir valor. O que é a acessão?
artigo 1248 do Código Civil, pessoal. Todos os artigos estão aí descritos para vocês. Consiste no acréscimo do direito de propriedade daquilo que a ela passe a aderir, o que pode ocorrer, por exemplo, na formação de ilhas, pela aluvião, por avulsão, pelo abandono do álveo ou por plantações ou construções, neste último caso, vigorando lá o artigo, então, 1253 do Código Civil. A aquisição causa mortes, essa é bastante comum. Quando a pessoa morre, não deixa herdeiros e não deixa testamento de destinação do seu patrimônio. Então, a aquisição causa mortes pelo município, pelo Distrito Federal, pela União, vai depender do quê? Primeiro, da localização desse bem. Em qual território ele está? Não deixou herdeiro nenhum. Não deixou herdeiro nenhum. Ou todos os herdeiros renunciaram àquela herança. Ou seja, o que nós temos então é chamado de herança jacente. Ela passa ao domínio, seja do município, seja do Distrito Federal, seja da União, logicamente, dependendo ali da sua localização territorial. Então, esse é um fato também aí extremamente importante, do qual nós devemos sempre estar aí atentos a essa questão, né? E, por fim, o poder público pode adquirir bens por meio do testamento. Alguém pode destinar um bem ao poder público, tá? Seja a um hospital, seja ao município, e dar destinação àquele bem. A arrematação é o meio pelo qual os bens penhorados em asta pública nos processos de execução judicial, sendo a administração pública vitoriosa. Então, ou seja, a arrematação é o quê? O poder público entra com uma ação de execução contra alguém, aqueles bens são penhorados, né? E em razão dessa penhora, ele faz o quê? Ele arremata numa asta pública. Ou seja, ele pode comprar pelo valor da dívida aquele bem, dar um lance. A adjudicação é o contrário, né? A adjudicação, simplesmente aquele bem penhorado, ele passa a integrar o patrimônio do bem público. Por quê? Porque o valor é inferior à dívida. A arrematação, o valor do bem é superior à dívida. A adjudicação, o valor do bem é inferior ao valor da dívida. Então, o que é, mais uma vez, essa diferença? É importante traçar aqui essa distinção entre a arrematação e a adjudicação. Mais uma vez, a arrematação é o meio de aquisição de bens penhorados em asta pública nos processos de execução judicial, sendo a administração pública vitoriosa. A carta de arrematação servirá como instrumento de registro lá no CRI. Agora, a adjudicação, as pessoas de direito público, na posição de credores, desde que ocorridos os pressupostos da lei processual, podem obter o direito de adquirir bens penhorados e praceados, oferecendo preço não inferior ao fixado na avaliação. Então, a arrematação é quando vai a leilão público. A adjudicação é quando ele adquire o bem, o poder público ali adquire o bem pelo preço da avaliação. Seja esse preço superior, né, melhor dizendo aqui, retificando o que eu havia dito, sendo esse preço superior ou até mesmo inferior à dívida. Se for superior, volta a diferença. Se for inferior, né, ainda resta um crédito a ser recebido pelo poder público. Resgate da enfiteuse, artigo 693 do antigo Código Civil. Por quê? Porque hoje já não existe mais a enfiteuse, né? O que era a enfiteuse? Né? Atualmente é proibido a constituição da enfiteuse. A enfiteuse era um pagamento toda vez que havia ali uma transferência de propriedade sobre um determinado imóvel, tá? E aí pagava-se um valor para determinada pessoa ou para o próprio Estado, né? Então, resgate da enfiteuse, o que é? Hoje, no Código Civil 2002, não existe mais a enfiteuse, mas lá no Código Civil de 16 existia, e ainda aquilo que foi constituído no Código 16, ele está vigente, né? O que não pode é mais que seja constituída a enfiteuse após a edição do Código Civil de 2002. Ou seja,
Caso o enfiteuta seja pessoa de direito público, nada impede que a ele se aplique o presente instituto, ou seja, que haja o resgate desses valores cada vez que esses imóveis são transferidos de propriedade. Então, paga-se um valor aí ao senhorio, ou seja, ao enfiteuta. Então, essa é uma questão também bastante antiga. Aqui em Jales tem a enfiteuse aos fundadores da cidade, né? Ou seja, uma determinada área do centro da cidade, toda vez que é negociado algum imóvel, uma porcentagem daquele valor vai ainda para os fundadores da cidade. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aí. 21 horas e 59 minutos. Quase, né, pessoal? Tá acabando já. Eu ia me estender aqui até as 22h30. Mas olha só, pessoal. Então, terminado já o nosso horário. Na próxima aula a gente continua na aquisição ex-vileges, tá bom? A slide 13 aí. Então, pessoal, na próxima aula nós continuamos. Eu estava me perdendo aqui no horário já, né? É sempre muito bom dar aula aqui para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, pessoal. Um abraço a todos.